Oi, pessoal! Nesse módulo 5 eu vou fazer uma introdução às vibrações não lineares, né? E vai ser a última videoaula desse curso aqui de vibrações mecânicas. Bom, então a gente tem que a natureza ela é essencialmente não linear, né? Então, a partir do momento que a gente usa modelos não lineares para descrever esses fenômenos, a gente tem, né, modelos mais realistas do fenômeno físico. A pergunta é: então é sempre melhor eu usar um modelo não linear em detrimento do modelo linear? Não necessariamente, né? Então, tem muitos fenômenos que, mesmo sendo não lineares, a gente consegue uma boa representação a partir de um modelo linear, né? O comportamento, o sistema, ele se comporta dentro da faixa linear, tá? Então, quando isso é possível, a gente fica no regime linear, né? E que a gente vai ter as vantagens que a gente viu ao longo desse curso, né? Então, a gente vai ter, né, a superposição dos efeitos. Se a gente excita um sistema numa determinada frequência, ele responde nessa mesma frequência. Então, tem várias facilidades, né, digamos assim, em tratar um sistema linear. No entanto, muitas vezes, essas aproximações que fazem com que a gente considere o sistema linear, um sistema não linear como linear, a gente tem perda de informação e não consegue representar o sistema da maneira correta. Então, a partir do momento que a gente considera, né, as vibrações não lineares, o modelo não linear, a gente engloba uma variedade maior de fenômenos, né? E aí, em algumas vezes, né, a gente consegue captar, né, questões essenciais que muitas vezes são desprezadas quando a gente considera o modelo linear, tá? Então, para muitos fenômenos, né, a questão não linear ela é fundamental. Então, nessas situações, a gente precisa desse modelo não linear, né? E aí, às vezes, as pessoas tratam esse fenômeno de forma linear e os resultados eles não são condizentes com a realidade, tá bom? E aí, né, a partir do momento que a gente está considerando um modelo não linear, né, essas vibrações não lineares, elas são essenciais para representar o fenômeno físico, então a gente vai precisar de ferramentas apropriadas para fazer essa análise. Então, as ferramentas utilizadas para analisar um sistema não linear, elas são completamente diferentes das que a gente usa para analisar o sistema linear. Tá? E aí hoje, aqui eu vou falar um pouquinho, uma breve introdução, né? A gente tem um curso que é de dinâmica não linear e caos, mas eu faço aqui uma introdução, né, das ferramentas mais essenciais, né, das análises mais essenciais. Bom, então aqui, né, eu tenho um sistema dinâmico, isso aqui é a equação que a gente vem trabalhando, né? Estou escrevendo aqui a equação do movimento na forma aqui de variáveis de estado, tá? Então, se a gente estiver falando do oscilador, vou até colocar aqui. Deixa eu mudar aqui para a gente escrever a equação do movimento. Só um segundo. Deixa eu mudar aqui. Então, né, o que a gente vem tratando até agora, né, do sistema linear, né? Então, aqui, né, a gente tem o dois pontos mais 2 si ômega n o ponto mais ômega n ao quadrado u. Isso aqui é igual, vou botar aqui um F0 minúsculo, cosseno de ômega t. A gente vem trabalhando. O que a gente fez, né, quando a gente fez para escrever em variáveis de estado, a gente fez uma transformação, né, de coordenadas e a gente considerou um x1 igual o u, que é o deslocamento, e o x2 igual o ponto, tá? Então, aqui, né, quando eu for escrever o meu x ponto, né, aqui minha função, né, x ponto, ela vai ser o quê? Um g de xi e t, tá? Quem é isso aqui, né? Então, a gente tem que x1, que x ponto, né? Desculpa, vai ser o quê? A primeira coordenada, né? Então, só para abrir aqui para não ficar dúvida. x1 ponto, x2 ponto.
isso aqui vai ser igual a x1 ponto é igual ao... x1 é igual a u, né? Então, x1 ponto é igual ao ponto que é igual a x2. E o x2 ponto é o u2 pontos, então eu vou isolar ele da equação do movimento. Então, aqui a gente vai ter menos ômega n ao quadrado x1 menos 2 psi ômega n x2 mais F0 cosseno de ômega t, tá? Então, isso aqui é o que a gente tinha até agora, quase que não coube, né? Isso aqui, né, quando a gente tem essa dependência aqui explícita do tempo, a gente chama do sistema não autônomo, tá? Então, esse aqui é um sistema, eu ainda não tinha apresentado essa nomenclatura, tá? É um sistema não autônomo. Tá? Então, aqui eu não estou fazendo nada diferente do que a gente já fez, tá? Eu estou só apresentando, né, esse nome, né? Um sistema não autônomo. Vou voltar lá. Então, isso aqui foi pra gente, né, só para não assustar, né? Então, esse aqui é o sistema de equações que a gente tinha. Ali eu não tenho nem linearidade, né? Então, essa definição, ela não está restrita a um sistema não linear, tá? A um modelo não linear. Ela vale sempre. E aí, a gente tem os sistemas autônomos, né? Então, qualquer sistema não autônomo, a gente consegue escrever como um sistema autônomo aumentando em uma dimensão, né? Então, eu vou fazer isso para o sistema que a gente vem trabalhando, tá? E isso aí vai ser importante para uma ferramenta que a gente usa muito na análise de sistemas não lineares. Tá? Então, esse aqui é o sistema não autônomo. Eu posso agora, né, escrever um sistema autônomo se eu tiro a dependência explícita do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redefinir as minhas variáveis, tá? Então, esse aqui é o sistema autônomo. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o meu x1 de u, vou continuar. O meu x2 de u ponto, até aqui igual. E agora eu vou ter um x3. Lembra que eu falei? Eu vou aumentar em uma dimensão o sistema, tá? Quando eu escrevo o sistema, né, o não autônomo, agora na forma de sistema autônomo. Quem vai ser esse x3? Vai ser isso aqui, ó, o meu ômega t. Ômega t é o quê? É uma fase de forçamento, né? Vou botar até aqui um θf, né? Se eu tenho o cosseno de ômega t, esse ômega t é um ângulo, né? E ele vai basicamente de 0 a 2π. Depois ele vai aumentando com a evolução do tempo? Vai, né? Então, assim, eu tenho uma função ali linear que aumenta com o tempo. Mas o que acontece? Esse ângulo é um argumento do cosseno, poderia ser um argumento do seno também, tá? Então, o que acontece? Quando ele chega em 2π, é a mesma coisa que zero, né? Então, a gente consegue espelhar. Então, a ideia, né, desse ângulo, aqui nesse ângulo de forçamento, o que a gente tem? Ele varia de 0 a 2π, né? Em termos assim do valor desse cosseno, né? Então eu posso falar que esse θ de forçamento, embora esse ômega t aqui ele vá aumentando indefinidamente, a gente consegue sempre deixar ele de 0 a 2π, né? Quando ele passa de 2π, a gente volta para o zero e assim vai indo, tá? Então eu tenho que a minha fase de forçamento ela vai variar de 0, né, até 2π. Tá? Então aí eu escrevi agora, né? E quem vai ser agora meu sistema, tá? Agora meu sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Eu vou ter que meu x1 ponto é igual ao ponto que é igual a x2. O meu x2 ponto é o quê? O 2 pontos, que eu vou pegar aqui, né, lá de cima da equação do movimento, que vai ser o quê? Menos ômega n ao quadrado x1 menos 2 psi ômega n x2 mais F0 cosseno de ômega t, que é quem? O x3. E quem vai ser o meu x3 ponto? Vai ser a derivada de ômega t, que é o próprio ômega, que é a frequência de excitação, tá? Então, quando a gente faz isso, nota que agora, né,
o x ponto, ele é o quê? Ele é um g de xi, tá? Eu não tenho mais a dependência explícita do tempo. Então, agora eu tenho um sistema autônomo, tá bom? Então, esse, né, o nosso oscilador que a gente vem trabalhando, sistema de 2 graus de liberdade aqui, né, um sistema de 2 dimensões não autônomo, eu posso reescrever ele como um sistema autônomo de 3 dimensões, tá? E aí isso aí vai ser importante, né, pra gente fazer lá na frente, por exemplo, um mapa de Poincaré, tá? Então, vou voltar aqui. Então, aqui, né, a gente tem, então, o que é um sistema não autônomo? Sistema autônomo, né, não tem mais, não, isso aqui não está relacionado com linearidade ou não linearidade, tá? Qualquer sistema dinâmico. E uma coisa que eu não comentei, né, quando chega aqui na parte de sistemas não lineares, a gente não tem mais a gente, não é tão comum, assim, a gente fazer representação na forma matricial, igual a gente estava fazendo em sistemas discretos. Por quê? Porque a gente tem as não linearidades e a gente acaba não conseguindo escrever na forma matricial, né? Então, por exemplo, a gente tinha que... a gente tinha o termo da matriz, por exemplo, de rigidez vezes o vetor U, né? E se eu tiver um U ao quadrado? Aí eu não consigo mais ter essa matriz de rigidez, porque eu tenho um termo de U ao quadrado, né? Então, a gente aqui escreve menos na forma matricial, tá? Então aqui, né, a dinâmica do sistema é descrita a partir dessa transformação G, né, sobre as variáveis de estado X. Então a ideia é que eu tenho uma condição inicial, né, a gente sempre vai precisar dessa condição inicial, e esse G, né, que representa um campo vetorial, ele vai me dizer como é que essa variação, essa evolução temporal das minhas variáveis de estado dela acontece. Tá bom? Se a gente pensar, né, numa descrição quadro a quadro da realidade, o que seria o quadro a quadro? Né? A gente tem um estado em cada instante de tempo, isso aí seria o quadro a quadro. Né? Para cada instante de tempo eu tenho um quadro da minha realidade. E o que o G faz? O G ele vai fazer essa mudança de um quadro para o outro. Então, com a evolução do tempo, né, as minhas variáveis de estado mudam e o G faz essa transformação. Tá? Até aqui é o que a gente já viu, né? Estou falando aqui de uma forma um pouco diferente, mas é o que a gente já viu, serve para sistema linear também. Tá? E aí, né, quando a gente começa a analisar sistemas não lineares, em geral, a primeira coisa que a gente faz é identificar os pontos de equilíbrio. Né? A gente pega um sistema não linear e a gente começa, assim, o primeiro ponto é conhecer um pouco melhor o sistema. Então, a primeira coisa é fazer o quê? Identificar os pontos de equilíbrio. No caso do sistema linear, por que a gente não se preocupa com isso? Lembra? Lá no início do curso, sempre falei, quando a gente falar de vibrações de sistemas lineares, eu vou estar sempre falando de uma vibração em torno do ponto de equilíbrio. Então, o meu ponto de equilíbrio é um zero lá. Por isso que lá eu não estava preocupado em ter o ponto de equilíbrio, porque a gente já estava oscilando em torno do ponto de equilíbrio. E o sistema linear só tem um ponto de equilíbrio. Então, isso aí não era uma preocupação. Então, aqui em sistema não linear, não. A gente pode ter diversos pontos de equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar esses pontos de equilíbrio, o tipo de estabilidade desses pontos de equilíbrio, para começar a entender um pouco da dinâmica do sistema. Tá? Muitas vezes os sistemas não lineares eles são não intuitivos, assim, diversas vezes assim, eu peguei um sistema, tinha certeza que ia acontecer uma coisa e aconteceu uma coisa completamente diferente, tá? Então, a dinâmica não linear ela não é intuitiva, tá? Então, a gente tem que começar a conhecer o sistema. Peguei um sistema novo, vou identificar esses pontos de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, né, ou ponto fixo também, outra nomenclatura, é um ponto estacionário, né, na medida que o tempo evolui. Se a gente pensar do ponto de vista mecânico, né, para o ponto de vista de vibrações, o que a gente tem? A gente tem que ter velocidades e acelerações nulas, tá? Isso aí eu já falei anteriormente no curso também, né? Então, essa aqui, né, é a equação do movimento, né? E o ponto de equilíbrio, então nota aqui que o ponto de equilíbrio está com barra, né? Então, sempre que eu tiver o barra, eu tô falando do ponto de equilíbrio, né? É isso aqui, né? Quando eu não tenho variação, né, das variáveis de estado. Então, o meu G aqui, né, ele vai ser nulo, tá? Se a gente olhar o oscilador linear, tá? Que a gente tinha, que eu acabei de trabalhar, né? De escrever essa equação, inclusive, essa mesma equação, a gente acabou de escrever. Aqui está faltando um menos, agora que eu reparei aí. Tá, então só arrumar aqui para não ficar errado. Aqui tem um sinal de menos faltando. Tá. A gente acabou de fazer lá. Tá, então isso aqui é para obter meu ponto de equilíbrio, o que eu vou fazer? Vou igualar isso aqui a zero,
e aí eu obtenho um ponto de equilíbrio, né? Da primeira equação que eu já votei, que o meu x2 é nulo, e aí depois, botando que x2 é nulo aqui na segunda equação, eu vou chegar que x1 é nulo. Né? Então, no oscilador linear, a gente tem o quê? Meu ponto de equilíbrio é o 0, 0, ou seja, posição e velocidades nulas. Tudo bem? E aí, agora eu vou querer avaliar qual é o tipo de estabilidade no meu ponto de equilíbrio, né? Com isso, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui as minhas variáveis, o estado, e eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho o meu ponto de equilíbrio e esse eta aqui é uma perturbação em torno do ponto de equilíbrio. Então, quando eu tiver essa dinâmica do eta, eu vou estar falando o quê? Da dinâmica na vizinhança desse ponto de equilíbrio. Então, para obter o eta, aqui eu não vou fazer a demonstração de tudo, tá? A minha ideia aqui é um caminho mais simplificado, tá? Já que é uma introdução, tá? Então, no curso de dinâmica não linear, a gente faz toda essa demonstração de como chega nessa dinâmica, que eu vou fazer um caminho bem simplificado, né? Mais focado na conclusão final, tá? Então, a gente faz a série de Taylor, faço uma expansão aqui em torno do ponto de equilíbrio, tá? Aqui eu tenho a derivada, essa aqui é a jacobiana, basicamente, avaliada aí no ponto de equilíbrio, então quando a minha perturbação é nula, e aqui eu teria os termos de alta ordem. A gente faz o quê? A gente trunca aqui e pega o sistema linear, tá? Fazendo isso aqui, né, truncando aqui, pegando só o termo linear, né, desculpa, né, e uma vez que a gente tem isso aqui, né, que o eta é x menos o x bar, a gente consegue obter essa equação aqui. E essa equação do movimento, né, que é um conjunto de EDOs, né, de equações diferenciais ordinárias, fornece a dinâmica, né, na vizinhança do ponto de equilíbrio. Nota que aqui a gente tem uma linearização, né, a gente truncou nos termos lineares. Então, essa dinâmica ela só serve na vizinhança do ponto de equilíbrio. Se eu vou para longe do meu ponto de equilíbrio, isso aqui não serve mais, porque é uma aproximação que só vale ali, tá? Uma linearização ali em torno desse ponto de equilíbrio. E aí a gente vai avaliar, né, o que eu quero. Então, essa aqui é a dinâmica, né, dessa perturbação, né? Então, vai dar a dinâmica em torno do ponto de equilíbrio. E esse A é a jacobiana, tá? Do sistema. Avaliada aí no ponto de equilíbrio, né? Que tá faltando, enfim, aí avaliado em torno do ponto de equilíbrio também. Nota que aqui... Não, tá, isso aí vai estar na próxima, eu já ia adiantar, vou falar na próxima. Então, é isso aqui que a gente tem. Então, dado uma perturbação, o que eu vou querer saber? Se eu dou uma perturbação e essa perturbação tende para zero, significa o quê? Eu estou voltando para o meu ponto de equilíbrio, né? Se isso aqui tende para zero, eu estou voltando para o meu ponto de equilíbrio. Se isso aqui aumenta, eu estou indo embora, tá? Então, para saber o tipo de estabilidade, eu vou querer saber que, ó, eu fiz uma pequena perturbação em eta. Essa perturbação veio para zero? Ah, então meu ponto de equilíbrio é estável. Eu fiz uma perturbação, ela está aumentando? Então meu ponto de equilíbrio é instável. Significa que eu estou ficando mais longe do meu ponto de equilíbrio, tá? E aí, essa dinâmica, né, vai ser dada basicamente pelos autovalores dessa matriz jacobiana. Essa matriz jacobiana é a matriz jacobiana do sistema, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, matriz jacobiana do sistema, o G, tá? Então, esses autovalores é que vão definir a minha dinâmica. Falando um pouquinho disso aqui, então aqui eu só estou repetindo a equação. O que a gente tem? Se a gente tiver... Aqui eu tenho uma matriz, né? Se a gente não tivesse uma matriz, aqui fosse só uma equação, né? Se eu tivesse eta ponta igual a... eta ponta igual a eta, né? Aqui não fosse um vetor, né? Como é que seria a solução? Essa solução aqui seria uma exponencial, uma E elevado a lambda t. Aqui, né... tem um caminho que se faz, não é tão simples, a gente tem que fazer uma mudança de coordenadas, mas a gente vê que a solução, né, o eta no tempo, ele vai ser dado por isso aqui, ele vai estar relacionado com uma matriz diagonal, enfim, e os termos vão ser dados por E elevado a lambda t, onde esses lambdas aqui são os autovalores da matriz A, tá? Então, o que é importante aqui? Então, nota que os lambdas, eles estão nos argumentos da minha exponencial. O que acontece se eu tiver um alto valor, então, com a parte real positiva? Minha resposta vai divergir. Então, eu vou ter um ponto de equilíbrio instável. O que acontece se eu tiver um alto valor com parte real negativa? Ele vai convergir. Isso aqui vai para zero. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio, né, ou pelo menos uma direção estável. O que acontece se eu tiver aqui o lambda imaginário? Eu posso ter valor imaginário.
ele vai fazer o quê? Vai fazer o sistema oscilar, ele vai ser estável. Ele não é assintoticamente estável, que é quando ele converge para o ponto de equilíbrio, mas só que ele não vai divergir, tá? Então ele é estável também. E aí com isso, com base nesses autovalores, nesses valores dos autovalores, então o que a gente tem? Se a minha matriz jacobiana tem autovalores com parte real negativa, é estável. Parte real positiva, instável. Imaginário, é estável, só não é assintoticamente estável, que a gente chama. Tá? E aí com isso a gente separa aqui em 3 conjuntos. Um conjunto que é estável, que é esse aqui, que é quando eu tenho a parte real negativa. De quem? Dos lambdas, que são os autovalores da matriz jacobiana. Eu tenho o conjunto dos instáveis, né, dos pontos de equilíbrio, né, instáveis ou das direções instáveis, que é quando eu tenho a parte real positiva. E eu tenho os centrais, que a gente chama, que eles são estáveis, mas não assintoticamente instáveis, então a gente chama de centrais ou metaestáveis, que é quando a gente tem a parte real nula, né? E aí aqui, de uma forma geral, a gente vai ter a parte imaginária, a gente vai ter um complexo conjugado, tá? Então a gente vai ter o imaginário puro, um positivo e um negativo, tá? E aí, né, antes de eu abordar um pouquinho melhor, né, eu vou explicar aqui, isso aqui até poderia ter colocado antes, né? Mas enfim, por que a gente está interessado em obter esses pontos de equilíbrio, os tipos de pontos e as estabilidades? Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema pendular, né? É a resposta livre, isso aqui eu peço para vocês fazerem no trabalho. Então, pegar um sistema, né? Dar uma condição inicial e deixar ele responder livre. Tá vendo que aqui, olha, eu tenho um ponto de equilíbrio estável, soltei aqui, ele veio para esse ponto. Para uma outra condição inicial, ele veio para esse outro ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos de equilíbrio estáveis, né? E aqui no meio eu tenho um ponto de equilíbrio instável também, que é o tipo célula que a gente vai ver, tá? E aí, qual é a importância disso? Tá? A importância é que eu sei que meu sistema ele vai ficar oscilando em torno dos pontos de equilíbrio do sistema que eu tenho. Então, se eu tenho esse aqui, 3 pontos de equilíbrio aqui, tá? Eu sei que o espaço de fase, quando eu fizer aqui uma estação forçada, ele vai ficar em torno daqui. Vamos supor que eu tivesse um ponto de equilíbrio aqui em cima. Então, eu já esperaria um espaço de fase que ocuparia um espaço diferente, entendeu? Eu já saberia que ele oscilaria até aqui em cima, tá? Então, quando a gente faz esse mapeamento dos pontos de equilíbrio, é importante para a gente ter noção de qual espaço que o espaço fase vai ocupar, digamos assim, tá? E os espaços e as regiões prioritárias, digamos assim, que é onde a gente tem os pontos de equilíbrio estáveis, tá? Então, por isso que a gente primeiro procura esses pontos de equilíbrio, né? Pra gente começar a ter noção, assim, onde é que meu sistema vai vibrar, né? Qual é a região que ele pode vibrar? Vai ser em torno dos pontos de equilíbrio, tá? Então, agora que retomando essa questão aqui, né, dos autovalores, né, ali a minha ordem acabou ficando ruim, que acabou quebrando, mas aí também a gente deu uma respirada aí nessa parte, vamos lá. Olhando aqui para os autovalores, o que acontece? Então, agora eu vou pegar um exemplo aqui, pegando um sistema de 2 dimensões, né? Então, se eu tenho 2 dimensões, eu teria uma jacobiana 2x2, e aí a gente vai ter 2 autovalores, né? Que a gente pode falar de 2 direções principais. Então, o que acontece? Eu tenho 2 autovalores. Aí, o que acontece? Se eu falar, olha, um autovalor, ele tem parte real negativa e parte imaginária nula, o outro parte real negativa e imaginária nula. Então, tá vendo? Os dois são estáveis. Então, se eu tirar da minha posição de equilíbrio, aqui é o meu equilíbrio, tá? No meio. Se eu tirar, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Ele vai oscilar? Não vai oscilar, porque eu não tenho parte imaginária. Então, esse é o ponto tipo sorvedor ou poço, que a gente chama que é um ponto estável. Se for o contrário, não tenho parte imaginária, mas as partes reais, assim, uma positiva, as 2 positivas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai divergir, né? O ponto de equilíbrio instável, ponto do tipo fonte, não vai oscilar. A gente tem, né, o ponto do tipo célula, que é um ponto de equilíbrio que aparece demais, tá? Que é um ponto de equilíbrio instável. Eu tenho o quê? A parte imaginária nula, parte real, uma positiva e uma negativa. Então, eu tenho uma direção estável e uma direção instável, tá? É o que acontece no caso do pêndulo. Se a gente pegar um sistema pendular, olha, se eu pegar o sistema sem nenhuma limitação aqui, né, de angulação, o que eu tenho? Eu tenho esse ponto de equilíbrio, a gente vai fazer isso aí na aula de quinta-feira, tá? Obter os pontos de equilíbrio do pêndulo e o tipo. Eu tenho esse ponto de equilíbrio, tá? É claro que, por exemplo, se eu tiver amortecimento, ele vai ficar oscilando e não vai convergir, né? Se eu não tiver amortecimento. Agora, se a gente tem amortecimento, eu tiro da posição de equilíbrio e ele vai voltar. Qual é a outra posição de equilíbrio? É essa aqui.
Se eu botar meu sistema exatamente aqui, ele não vai ficar? Vai, porque ele é um ponto do tipo Célio, então ele tem uma direção estável. Agora, se eu fizer qualquer perturbação aqui, ó, ele vai embora, porque ele tem a direção instável. Agora, se eu fosse um tipo se fosse um ponto fixo, né, um ponto de equilíbrio do tipo fonte, ele jamais ficaria aqui, né, porque as duas, se eu colocasse, ele sairia, tá? Então, se eu pegar um pêndulo aqui, né, esse ponto de equilíbrio aqui, ele é o tipo célula, né? Se eu conseguir colocar ele aqui, ele vai ficar. Agora, qualquer perturbaçãozinha que eu faça, né, ele vai embora, que tem a direção instável. Então, seguindo aqui, tem mais 3 tipos. Então, aqui é o ponto tipo centro, que é o estável, não tem parte real nula e parte imaginária, né, uma positivo ou negativo, então vai oscilar, né, que seria o caso desse ponto de equilíbrio aqui do pêndulo sem amortecimento, né, se eu der uma posição inicial aqui em torno do zero, né, ele vai ficar oscilando com a mesma amplitude. Com a mesma amplitude não, depende da velocidade inicial também, tá? Tem o espiral estável, que é o quê? Eu tenho a parte imaginária e a parte real é negativa, então ele é uma espiral estável, né? Ele oscila e vem para o ponto de equilíbrio. E tem uma espiral instável, que ele oscila e diverge, né? Tem parte real positiva, né? Então essas são as combinações aí para o 2D. E se eu tiver 3D? Aí a ideia é a mesma. Se eu tiver um alto valor, fazer um sistema de, sei lá, 6 dimensões. Se um alto valor tiver parte real negativa, positiva, uma que seja, o meu ponto de equilíbrio é instável, tá? Porque ele vai, eu tenho uma direção instável. Então aqui, né, a gente tem os pontos de equilíbrio, os tipos de estabilidade. Agora, né, então essa aí seria a primeira etapa, né? Eu identifiquei meus pontos de equilíbrio, tipo de estabilidade, ponto de equilíbrio, e eu começo a ter uma noção qual é o espaço que ele vai ocupar quando ele vibrar, né? Quais podem ser regiões assim mais não prioritárias, né? Mas que ele vai ficar mais tempo, tá? Enfim, a gente começa a ter uma noção. E aí, o que a gente pode falar em termos de ressonância? Tá? Então, quando a gente tinha um sistema linear, o que a gente tinha lá, né? A gente tinha uma frequência para um sistema de 1 grau de liberdade, uma frequência natural, uma frequência de ressonância, né? Se a gente tiver, sei lá, o Xi menor que 0,707, e a gente tinha esse G de ômega, né? O módulo G de ômega. Então, se eu não tenho amortecimento aqui em 1, ele ia para infinito, que é a frequência de ressonância. Quando eu coloco quando a gente começa a ter amortecimento, a ressonância ela vai um pouco para a esquerda, né? Ela diminui um pouco essa frequência, né? E é isso aqui que a gente tinha. E agora quando o sistema não linear? Agora eu não tenho mais uma frequência de ressonância, tá? A gente fala que a gente tem uma região de ressonância. Então o que acontece? Por exemplo, pensando nesse sistema aqui, né? Então ele é um oscilador, inicialmente ele é um oscilador igual a esse oscilador linear, e aí para um determinado deslocamento U, ele encosta aqui. Quando ele encosta aqui, a rigidez dele muda, né? Porque essa rigidez aqui e essa aqui, né, elas vão somar, né? Eu vou ter uma rigidez maior do sistema, né? A mesma coisa vai acontecer aqui com o amortecimento. Então, se eu pensar aqui na amplitude máxima, então vamos supor, eu estou excitando aqui meu sistema harmonicamente com uma determinada frequência ômega, eu comecei a excitar, ele vai vibrar, né? Excitei ele aqui, né, sem contato, se eu não tiver contato, ele é linear. Excitei numa frequência, ele responde nessa frequência. Vou começar a excitar, ó, vai responder aqui, ó, harmonicamente. Vou pegar para essa frequência, a amplitude máxima, e vou botar aqui. Comecei a aumentar a frequência, ó, vai fazendo o quê? Ele vai cada vez mais, ó, aumentando a amplitude. Quando ele chega nesse ponto aqui, quem é esse ponto? É o ponto que essa massa, que esse corpo encosta aqui. Quando encosta aqui, o que acontece? Minha rigidez muda, né? Então, tá vendo que mudou a inclinação aqui, ó? Eu tô vindo aqui, a minha rigidez aumentou, ó. Então, eu tô aqui. E aí, continua, né? Chega um momento que eu perco novamente o contato aqui, né? Eu perco o contato com essa parede aqui. Quando eu perco esse contato, olha só o que acontece. Meu sistema que estava com essa amplitude, isso aqui cai bruscamente. E aí eu continuo aumentando. Aí tá, cheguei aqui, meu sistema, nesse ponto aqui é o que? Meu sistema está respondendo harmonicamente com uma amplitude aqui bem pequena, né? É a menor de todas as amplitudes. Tá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a minha frequência de excitação. Vou fazer minha varredura agora, mas agora diminuindo. O que vai acontecendo? Ele vai aumentando. Eu estou diminuindo a frequência, ele vai aumentando.
Quando chega aqui na volta, ele continua por aqui, olha. Ele continua, e tem uma hora que ele faz um salto dinâmico aqui de novo, que a gente chama, e depois volta igual. Isso aqui, gente, é um exemplo para esse sistema, tá? Aí eu vou ressaltar as características que acontecem de uma forma geral em sistemas não lineares, mas esse gráfico aqui é desse sistema específico. Então, o que a gente tem aqui desse sistema, né? Quais são os comentários importantes aqui da região de ressonância? Aqui ela é mesmo gráfico, né? Eu fiz lá para explicar. O que a gente acontece então? O que acontece então? A gente tem caminhos diferentes do sistema quando a gente está aumentando ou quando a gente está diminuindo. O preto é aumentando, o cinza é diminuindo. Quando a gente não consegue ver o preto é porque ele está embaixo do cinza. E aí, olha só, se a gente olhar essa região aqui, tá vendo que o preto e o cinza, eles são diferentes? Ou seja, eu tenho dois comportamentos distintos possíveis. Esse comportamento aqui tá com uma amplitude maior, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer um gráfico aqui. Eu não sei como é que é esse comportamento, tá? Mas vamos supor que esse comportamento aqui de cima, se eu olhar ele no espaço de fase, tá? Não vou nem respeitar o que é o 0, 0, né? Mas a ideia é só, vamos supor, se eu tenho aqui o e o ponto, vamos supor que eu tenho um espaço de fase desse tipo aqui. E nesse aqui, ou seja, para a mesma frequência, tá? Aqui eu estaria na mesma frequência, eu vou ter um comportamento com uma amplitude bem menor, concorda? Tá vendo a amplitude máxima? Cadê? Onde é que eu vejo a amplitude máxima? Aqui, né? Ó. Tá vendo? Essa amplitude aqui é bem maior. Então, aqui, né, nesse de baixo, esse aqui, eu tô falando, não sei, de uma órbita aqui, ó, bem menorzinha, tá? É uma linha só, tá, gente? Não é pra ficar um monte de linha, não. Era pra ficar só uma curva fechada. Não sei se é esse, tô exemplificando. Pode ser o espaço de fase não vai ser exatamente esse que eu tô botando. Até porque aqui eu tenho uma região de contato. Então, quando eu tenho a região de contato, né, o que acontece é isso aqui, né? Esse espaço de fase ele acaba ficando mais reto aqui, né? Então ele tem uma parte mais reta que vem aqui, tá? Eu quis exemplificar, mas não tava. Então eu tô aqui, vamos supor, tá? Seria uma linha só, né? Mas nesse formato. E aqui embaixo eu não estaria em contato. Então, o que acontece? Olha, eu tenho dois comportamentos possíveis para os mesmos parâmetros. Eu estou falando do mesmo sistema, então eu tenho a mesma massa, mesma rigidez, mesmo amortecimento, mesmo forçamento, mesmo tudo, tá? E eu tenho dois comportamentos possíveis, tá? E aí, então, a gente fala que a gente tem uma coexistência. Eu posso estar aqui ou eu posso estar aqui. E aí, isso aí faz com que eu tenha o quê? Essa coexistência leva a uma instabilidade do sistema. Por quê? Porque o meu sistema ele pode migrar daqui para cá. Vamos supor que eu esteja operando nessa frequência. Meu sistema está operando aqui. Aí vamos supor que eu tenho uma determinada perturbação. Ele pode, de repente, migrar daqui para cá para baixo. Ou daqui para cá para baixo. Ou até essa coexistência pode fazer com que eu tenha um comportamento caótico nessa região, tá? Então, essa coexistência traz pra gente uma instabilidade, porque o meu sistema ele tem duas opções de comportamento estáveis e ele pode ficar indeciso para onde ele vai, tá? E às vezes essas amplitudes, essa diferença de amplitude é grande, né? Então, isso aí é um ponto que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Quando a gente fala aí da região de ressonância dos sistemas não lineares. Então, como eu falei, né, os sistemas, eles diferentes, eles não vão ter exatamente essa cara aqui, mas assim, a gente vai ser, essa questão da coexistência, ela sempre acontece, né, ela é muito comum de acontecer. Outra questão, as mudanças bruscas, né, tanto dessa região de instabilidade, como aqui, olha, a gente estava aumentando, estava aqui, de repente eu vim para cá, né, então essas mudanças bruscas, elas podem ser também aí bem... podem danificar, né, o sistema, podem ser bem prejudiciais. Aqui tem um vídeo mostrando, né, essa questão. Então, esse aqui é o mesmo gráfico, seria essa região aqui, né? Eu tô passando daqui para cá. Deixa eu ver. Tá? Então, aqui, né, nota que aqui é a estação, né, 1.47 Hz, né? Tá excitando o sistema. Então, ele estaria
nessa região aqui de pico. Esse sistema não é aquele de contato, tá? É um outro sistema, um sistema com SMA, enfim, mas tem esse mesmo salto, tá vendo? Então, aumentei, olha só a diferença, tá? Então, ele veio, né? Então, a gente tem mudanças bruscas aí no comportamento. Aqui, só para colocar, né, como eu falei, se o sistema for diferente, esse comportamento é diferente, mas na região da ressonância a gente vai ter os mesmos tipos aí de comportamento, né? Então aqui é um oscilador de 1 grau de liberdade com SMA, era aquele do vídeo, tá? Então o que acontece? Eu tô aumentando a frequência, ele vem nesse caminho, quando eu volto ele vem nesse outro caminho, né? Então toda essa região aqui a gente teria essa região aí de coexistência, né, que pode acarretar uma estabilidade para o sistema, e tem os saltos dinâmicos, né? Então só para exemplificar que eu tenho um sistema diferente, né, e eu posso ter e eu vou ter a questão das coexistências, de estabilidade e possivelmente de saltos dinâmicos. Não é obrigatório ter, tá? Mas é bem comum a gente observar esses fenômenos. Então, até aqui, né, agora vamos lá. Então, a gente falou dos pontos de equilíbrio, tipo de ponto de equilíbrio, e mostrou aí como é que acontece na região de ressonância, né? Então isso é importante, né, saber, né, que no sistema não linear a gente não tem mais uma frequência de ressonância, a gente vai ter uma região, né, que ela tem que ser toda analisada. E aí uma ferramenta que é bastante utilizada, assim, é uma das mais importantes aí para analisar sistemas não lineares, é o mapa de Poincaré. Tá, então o mapa de Poincaré, eu também não vou mostrar aqui a definição mais formal dele, igual eu não mostrei lá na questão de identificar o tipo de estabilidade do ponto de equilíbrio, né? Que eu quero aqui mais mostrar como é que a gente usa essa ferramenta, né? Sem um formalismo, já que a ideia aqui é só uma introdução. Então, o mapa de Poincaré, ele é um subespaço do espaço de estado original, né? E a gente faz uma redução do sistema. Então, o sistema ele é contínuo no tempo, no fluxo, e a gente faz ele virar discreto, um mapa. Então, a gente pega o nosso sistema contínuo, transforma num mapa, tá? Num sistema discreto. É como se, vamos supor, eu tenho um pêndulo. O pêndulo tá lá, né, oscilando. E aí, de vez em quando, eu vou pegar uma visão estroboscópica, sabe? Vou ficar piscando. Cada vez que eu pisco a minha luz, eu tiro uma foto do sistema. Que foto é essa? É o meu estado. Então, se eu tenho um pêndulo, eu vou pegar cada vez que a luz acende, eu pego posição e velocidade. A luz acendeu? Posição e velocidade. E ao invés de pegar a informação ao longo de todo o tempo, eu só vou pegar a informação quando essa luz acende, toda vez que essa luz acende. A questão é, quando é que essa luz vai acender? Né? Ou seja, quando é que eu vou tirar a foto do meu sistema? Tá? Então, eu posso olhar a minha fase de forçamento, né, que é o que sistema mecânico aí a gente usa muito nessa parte de vibrações, que a maioria dos sistemas tem estação, então a gente pega a fase de forçamento. Lembra que eu falei? A fase de forçamento ela vai de 0 a 2π? Então eu vou pegar, vamos supor, toda vez que minha fase de forçamento for 0, eu tiro uma foto do sistema. Ou toda vez que minha fase de forçamento for π/2, eu vou tirar uma foto do meu sistema. Ou eu posso definir uma superfície no espaço de fase, tá? Vou mostrar aqui mais pra frente. Então, é basicamente isso aqui, ó. O meu sistema, ele tem uma evolução, aqui eu posso pensar aqui deslocamento e velocidade, e aqui o tempo, tá? Isso aqui, né, evolução temporal. Quem vai ser o meu mapa de Poincaré? Eu defino essa seção aqui, né, o preto é a seção, e toda vez que a trajetória do meu sistema interceptar essa seção, eu tenho o meu mapa. E aí, esses pontos aqui eu vou guardando no meu mapa de Poincaré. Eu posso pensar isso aqui em termos de uma seção, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um oscilador excitado harmonicamente, pode ser um oscilador linear, não tem problema, né? Eu posso construir o mapa de Poincaré para um oscilador linear. Então, eu vou pegar aqui deslocamento, velocidade e aqui fase de forçamento. Se eu tenho um oscilador excitado harmonicamente, então isso aqui vai o quê? De 0 a 2π. E aí, por que essa seção está aqui para um x3 constante? Porque é uma fase, né? Toda vez que passar em 0, toda vez que passar em π/2. Então, toda vez que a trajetória do meu sistema, né, passar ali, ou seja, na fase 0, na fase π/2, eu pego quem é esse estado, né? Então, eu vou construindo essa seção de Poincaré. Aqui, né, tem um outro exemplo, que é o oscilador de Rosler. Ele é bem abordado na literatura para análise de sistemas não lineares. Ele não é excitado harmonicamente. Então, ele tem 3 dimensões, tá? Então, eu tenho x1, x2 e x3.
E aqui eu posso definir uma seção. E toda vez a interseção da trajetória com essa seção é o meu mapa. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai mudando essa seção e aqui ele vai mostrando quem é o mapa de Poincaré. O mapa é o quê? Interseção do espaço de fase nessa seção, tá? Aí olha só, tá vendo? Aqui ele tá com pontos aqui bem baixos, né? Não posso botar em cima, tá vendo? Aí ali o meu mapa, olha como é que o mapa vai mudando. E depois volta, tá vendo? Então é isso, eu vou definir uma seção, que é a seção de Poincaré, e toda vez que a trajetória interceptar essa seção, eu tenho o meu mapa de Poincaré, tá? Então, o meu mapa de Poincaré, ele pode mudar? Ele pode mudar, mas de acordo com a seção que a gente estabelece. Mas algumas conclusões, elas independem, digamos assim, principalmente para sistemas forçados harmonicamente, tá? Que é o que eu vou focar sempre aqui nessa aula aqui. Então, vamos supor, eu tenho um sistema aqui que está respondendo, essa aqui é a resposta no tempo, tá? Aí aqui eu tenho o meu espaço de fase e aqui eu tenho a minha seção de Poincaré. Então, cada vez é um sistema forçado harmonicamente, tá? Toda vez que minha fase de forçamento é 0, eu peguei aqui esse ponto. Como o meu sistema aqui, ele tá periódico, né? Eu tenho um ponto aqui. O que significa esse ponto? A periodicidade da minha resposta coincide com a periodicidade do forçamento. Aqui eu tenho um outro comportamento, aqui eu tenho um espaço de fase e a seção de Poincaré. Tá vendo? Aqui eu tenho 2 pontos, né? Então aqui eu tenho um forçamento harmônico e aí a periodicidade da minha resposta, né? Ela é o dobro, ela é 2 vezes a periodicidade do meu forçamento, tá? Por isso que eu tenho 2 pontos. Aqui um outro comportamento possível, né? Então aqui eu tenho um comportamento de período 4, que a gente chama, que é o quê? A periodicidade da minha resposta, ela é 4 vezes o período de forçamento. Mas se eu ficar indefinidamente aqui, eu vou ter sempre esses 4 pontos, esse meu espaço de fase com uma curva fechada. Curva fechada no espaço de fase denota um comportamento periódico ou quase periódico, né? E aí, quais as conclusões que a gente tira aí do mapa de Poincaré? Se a gente tiver um conjunto finito de pontos, a gente tem as órbitas periódicas, tá? Que é isso aqui. Então, se eu tiver o espaço de fase, se eu tenho um conjunto finito de pontos, aqui eu tenho 1, tenho 2, então eu sei que a minha órbita é periódica, né? E a periodicidade é dada por essa quantidade de pontos se a gente estiver falando de um sistema forçado harmonicamente. Eu posso ter uma curva fechada, que é a quase periodicidade, e eu posso ter um conjunto infinito de pontos organizados, usualmente possuindo uma geometria fractal com regiões vazias e regiões densas, que são organizadas em lamelas. Isso aqui, né, no caso mais clássico, vai ter isso aqui, não necessariamente a gente vai ter um atrator que a gente chama caótico tão evidente. Então a gente tem um atrator estranho, ou atrator caótico, né, que é referente ao comportamento caótico, e a célula caótica, que é um caos transiente. Vou botar aqui para a gente entender melhor. Então, o conjunto finito de pontos, eu já tinha mostrado, é o comportamento periódico. Aqui, uma curva fechada. Aqui, o preto é meu espaço de fase. O rosa é minha seção de Poincaré, tá vendo? Ela fecha. Então, isso aqui é uma quase periodicidade. Então, muitas vezes a gente olha o espaço de fase fechado. Esse comportamento não, porque esse comportamento a gente já vê aqui que tem uma região mais densa. Mas algumas vezes a gente olha o espaço de fase bem fechado e a gente acha um comportamento periódico. Mas quando a gente vai fazer a seção de Poincaré, a gente vê que ela é uma curva que fecha. Então, a gente sabe que ele é quase periódico, né? Ou seja, ele não fecha, né, o comportamento ele não fecha na mesma periodicidade da frequência de forçamento, né, se for o caso de um forçamento harmônico. Esse aqui é o atrator caótico bem clássico, tá, com lamelas, regiões... então, essas figuras que a gente tem, assim, ou seja, regiões cheias e regiões vazias, tá, então, é um atrator caótico. E a célula caótica, na verdade, ela é muito parecida com o atrator caótico, assim, visualmente, mas qual é a diferença? Ela é instável, então depois de um tempo ela acaba, né? Que é o caos transiente que a gente chama. Então, por exemplo, lembram lá que eu falei que na região de ressonância a gente tem coexistência? Né? Então, por exemplo, eu posso ter ali uma célula caótica, né? Então, dependendo da minha condição inicial, meu sistema ele fica entre aqueles 2 atratores que a gente chama, que são aqueles 2 comportamentos estáveis, e ele pode se comportar, por exemplo, dessa forma, e depois ele escolhe, né? Dependendo da condição inicial, enfim, ele converge para um comportamento estável. Tá? Então, isso aqui eu posso ter naquela região, numa região de ressonância, por exemplo. E esse aqui não, esse aqui atrator é caótico, é estável, né? Então, qualquer condição inicial que eu der, ele vai vir para cá. Tá? Se eu não tiver, enfim. E aí aqui só uma análise de resposta, que é um sistema pendular também, né? E aí aqui eu tenho comportamento no tempo, tá vendo? A gente não consegue ver muita coisa, aqui eu vejo o espaço de fase, e aí quando eu olho o mapa de Poincaré, olha a diferença, eu já consigo ver é bem diferente disso aqui,
né? Então, o mapa de Poincaré está aqui dentro. Por que isso aqui está rodando? Isso aqui eu estou pegando vários mapas de Poincaré para diferentes seções, tá? Então, se eu parar, isso aqui é um GIF, eu não consigo parar. Se eu parar num determinado, uma figura aqui, significa uma fase de forçamento, tá? Então, olha só como é que com uma ferramenta adequada a gente consegue ver coisas diferentes, tá? Então, eu tenho isso aqui, né? Os passos de fase, eu olhei isso, na seção de mapa de Poincaré já veio outra figura. Né? E a partir do mapa de Poincaré a gente consegue fazer outras coisas, identificar ordens periódicas instáveis, enfim, aí um monte de coisa aí que vai indo. E aí, né, eu diria que assim, o mais importante é entender até aqui, tá? Que é o mapa de Poincaré. E aí eu vou falar um pouco de diagrama de bifurcação, se começar a ficar meio perdido não tem problema, tá? Eu tô falando aqui mais em termos de conhecimento, a gente pode conversar mais sobre isso, né, na aula síncrona, tá? Mas o diagrama de bifurcação é uma outra ferramenta que é muito utilizada, é a última coisa que eu vou falar, tá? Então é mais em termos assim de vocês terem esse primeiro contato com o diagrama. O diagrama de bifurcação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o mapa de Poincaré para várias frequências, tá? Então, esse aqui é um sistema pendular. Então, eu peguei o meu sistema pendular. Primeiro eu vou olhar para cá, depois eu explico aqui. Eu peguei ele e estou excitando numa determinada frequência de excitação. É um sistema pendular um pouco diferente, não vou falar da configuração, mas é um sistema pendular forçado harmonicamente. Então, ele está fazendo o quê? Ele está se comportando assim, ó. Ele vem aqui, dá uma voltinha. Ele vem aqui e faz assim, ó. Esse espaço de fase que a gente está vendo ali é esse comportamento. Se eu pegar e fizer a seção de Poincaré, vai dar um ponto. Eu não lembro exatamente onde é, mas vamos supor. Ele deu um ponto aqui, mais ou menos. Ó. Vamos supor que essa aqui seja a minha seção de Poincaré. Aqui no meu diagrama de bifurcação, eu escolho ou eu escrevo esses pontos aqui de deslocamento ou esses aqui de velocidade. Então, se eu tiver várias variáveis de estado, eu vou escolher uma variável de estado para plotar. Aqui eu estou escolhendo plotar o meu deslocamento angular. Então, eu vou pegar o ponto da minha seção de Poincaré e vou colocar aqui. Esse espaço de fase é para essa frequência aqui, é 3,51. Então, eu vou pegar, quem é aqui? Ah, aqui é esse ponto. Ah, então nem é aqui que está dando negativo, né? Mas vamos supor que fosse aqui. Então, eu vou pegar esse aqui e vou plotar, tá? Esse ponto aqui, eu ploto aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a minha frequência de excitação. Aí, agora eu obtive esse comportamento, tá? Que é o quê? É o meu pêndulo fazendo isso aqui, ó. Tá? Aí, eu vou olhar e vou fazer o mapa de Poincaré. Aqui o meu mapa de Poincaré é sempre a minha fase de forçamento nula. Aí eu vou pegar, vamos supor, eu fiz e me deu aqui a minha seção de Poincaré. É um ponto. Eu tô fazendo bem grande só para enxergar direito. Não, aqui nunca vai ser porque não tem nada a ver com ele. Vamos supor que deu aqui, desculpa. Sei lá, esse ponto aqui. Esquece esse. Esse ponto. Então eu vou pegar aqui e vou plotar, ó. Esse ponto, eu vou plotar ele aqui, tá vendo? Só o valor aqui do deslocamento angular. Aumentei ainda mais. Então, olha só, para cada frequência eu tô fazendo isso aqui. Né? Então, isso aqui é o quê? Para cada frequência eu olho, eu faço a integração do sistema, construo o mapa de Poincaré, pego os pontos do mapa de Poincaré do deslocamento angular e vou plotando aqui. E aqui agora, ó, cheguei aqui, 5,61 radianes por segundo, a frequência de excitação. Eu tive esse comportamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar todos os pontos do mapa de Poincaré do deslocamento angular. Se eu pegar todos os pontos, o que acontece? Eu vou ter dados aqui, informação que ao longo de todos os meus deslocamentos angulares, né? Que é como se eu achatasse isso aqui, né? Então, olha só o que acontece aqui, olha. Eu fico com uma linha aqui, ó, na vertical. Tá? Então, o diagrama de bifurcação a gente usa o quê? Para ter uma visão da dinâmica global do meu sistema. Então, se eu olho aqui no diagrama de bifurcação para uma determinada frequência de excitação e vejo um ponto, eu sei que meu comportamento é um comportamento periódico de período 1. Se eu olho aqui para uma determinada frequência e vejo aqui esse ponto, eu sei que eu tenho um comportamento periódico de período 2, ou seja, o meu comportamento, né, o ciclo da minha resposta, ele fecha a cada 2 períodos de forçamento. E se eu tenho uma linha contínua?
Pode ser que eu tenha um comportamento caótico, pode ser que eu tenha um comportamento quase periódico. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou olhar o quê? A seção de Poincaré para ver com mais cuidado, porque em geral a gente faz o diagrama de bifurcação para mapear, e nas regiões que a gente vê comportamentos mais diferentes, a gente foca para analisar melhor. Então eu olhei, vi essa seção, então isso aqui indica muito comportamento caótico, tá? Essas ferramentas todas que eu estou mostrando, diagrama de bifurcação, mapa de Poincaré, são ferramentas que a gente chama de qualitativas. Então, elas indicam. Eu não posso falar, isso aqui é um comportamento caótico. Aí eu preciso das ferramentas quantitativas que a gente chama, que são tipo com 9, tem o coeficiente de Hurst, tem dimensão fractal, e aí tem várias coisas, tá? Então, o diagrama de bifurcação, ele é interessante para eu ter, né, a partir dos mapas, né, de Poincaré, para diferentes frequências, eu consigo mapear essa dinâmica do sistema, tá? Se isso aqui fosse um sistema linear, né, o diagrama de bifurcação seria o quê? Sempre um ponto, porque se eu faço uma varredura em frequência, para cada frequência que a gente está excitando a resposta na mesma frequência, né? A resposta é sempre harmônica, né? Na mesma frequência, então eu sempre teria um comportamento periódico de período 1, né? Então se eu fizesse esse diagrama de bifurcação, né, na região aí, englobando a ressonância, né, de um sistema linear, ele daria o quê? Um conjunto de pontos, aí só teria que ver como é que faz essa evolução desse ponto, tá? E aí aqui só como um exemplo final, né, juntando isso tudo que eu mostrei aqui para ver como é que a gente analisa, né, já no caso da resposta, né, nem tanto dos pontos de equilíbrio. Isso aqui é um absorvedor dinâmico de vibrações, então como a gente falou de absorvedor dinâmico, né, vocês viram na prova também, né, tiveram que projetar. Isso aqui é um absorvedor dinâmico, então eu tenho o sistema primário, que é o que eu quero absorver energia, e tenho o absorvedor dinâmico, mas agora ele é de SMA. O que acontece? Olha aqui, esse tracejado é o sistema primário sozinho. Esse cinza claro é o quê? Quando eu tenho um absorvedor dinâmico linear. Se eu botasse aqui uma rigidez equivalente, né, linear. Tá? Um sistema com rigidez linear, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é um estudo, né, que a gente ainda trabalha nisso aqui. Isso aqui é resultado de um trabalho de doutorado de um aluno meu. Tá? O que ele fez? Ele botou agora o SMA. Para ver o que? A nossa ideia é o quê? É melhorar o desempenho em relação ao absorvedor clássico. Tá? Então, olha só. Quando botou esse de SMA, olha só o que aconteceu. A amplitude reduziu consideravelmente, tá vendo? A gente teve a redução aí de 50% de amplitude, né? Isso aqui aumentando a frequência e diminuindo a frequência. Né? Para o caso do sistema linear, a gente não analisa aumentando e diminuindo a frequência porque é igual o caminho. No caso de não linear, não, né? A gente viu que os caminhos são distintos. Então aqui, nossa, a gente teve um resultado excelente, né? Então, para parâmetros aí, né, que a gente de projeto, assim, né, parâmetros que definiram como sendo parâmetros adequados, a gente tem um desempenho desse absorvedor aqui, né, bem superior ao absorvedor linear clássico, né? Mas o que acontece? Esse material aqui ele é não linear, ele é intrinsecamente não linear. Então, se a gente muda um pouco as condições, vamos supor, aumentei o meu forçamento, olha só agora o meu comportamento, tá? Então, para o caso linear, eu tenho aqui o pico, né, de 1 grau de liberdade, sistema primário sozinho. O cinza, claro, é os 2 graus de liberdade linear. E olha só quando eu botei agora o absorvedor com memória. Ficou completamente diferente, né? Então, aqui, no aumento, o meu desempenho está bem superior, né? Então, aqui, né, a gente consegue diminuir bem esse pico. Na diminuição da frequência, ainda está superior, né? Mas assim, a gente já começa a ter um outro pico aqui, uma frequência um pouco mais alta, tá? Então, aí tem que avaliar se seria, se isso aqui é melhor ou não. Mas aí a gente olhando assim, o que está acontecendo nessa região? Né? A gente não sabe, a gente olhando aqui eu tô olhando as amplitudes máximas, né? Eu tô fazendo a varredura, pego sempre o máximo, né? Mas a gente vê que isso aqui tá variando, né? O que tá acontecendo? Aí o que a gente faz? Eu construo, né, o diagrama de bifurcação. Então, isso aqui é olhando as amplitudes máximas. Quando eu construo o diagrama de bifurcação, olha o que acontece. Eu vejo que essa região aqui, né, que era a região aí, que seria uma das regiões de ressonância, eu tenho esse comportamento aqui. Eu tenho essa nuvem de pontos. E que comportamento é esse? Então eu vou olhar o quê? No espaço de fase e na seção de Poincaré, no mapa de Poincaré, desculpa. Então, por exemplo, pegando uma determinada frequência aqui dentro, o preto aqui é o meu espaço de fase e o vermelho é a minha seção de Poincaré, mesma coisa, né? Então, indicando, né, que eu já não tenho uma seção com aquela estrutura lamilar clássica, né, mas já indicando que eu tenho um comportamento aqui, né, provavelmente caótico, tá?
Então, nesse estudo, né, que a gente está fazendo, a gente viu que usando esse elemento, né, que é um elemento de memória de forma, que é um elemento não linear, a gente pode ter um desempenho bem superior que um absorvedor clássico linear, mas a gente precisa conhecer bem o sistema, porque a gente pode ter comportamentos desse tipo, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em termos de fadiga, né? Então, o que vai acontecer com o material, tá? Mas esse aqui seria uma aplicação dessas ferramentas, uma aplicação, assim, bem direta, né? Para um contexto, por exemplo, de um absorvedor dinâmico aí de vibrações não linear. Tá, gente? Então é isso, sim. Eu sei que aqui foi bastante informação. Essa parte de não linear é um universo, né, enorme, né? O meu objetivo aqui é vocês terem esse primeiro contato, né? Pelo menos assim, eu vi quais são essas ferramentas, né? Eu acho que é importante saber, então, que o sistema não linear ele não tem um ponto de equilíbrio, ele vai ter vários pontos de equilíbrio. É importante a gente identificar esses pontos de equilíbrio para saber em qual região do espaço o meu sistema vai vibrar, né? Saber os tipos de estabilidade desses pontos de equilíbrio, saber que na ressonância a gente não tem uma frequência de ressonância só, mas a gente tem uma região de ressonância, e nessa região de ressonância a gente, né, comumente tem a coexistência de atratores que traz essa instabilidade, que pode ocasionar aqui, ó, tá vendo? O comportamento caótico, né? Tem a questão dos saltos dinâmicos que fazem mudanças muito bruscas no sistema. Então, esses conceitos eles são importantes, pelo menos de saber que um sistema não linear é assim, se comporta dessa forma, tá? Aí tem o mapa de Poincaré, que é uma ferramenta amplamente utilizada. O mapa de Poincaré é o V0, assim, para entrar na área de dinâmica não linear, né? E o diagrama de bifurcação, na verdade, eles são vários mapas de Poincaré e a gente consegue ter essa visão aí global do sistema. É isso, gente. Então, na quinta-feira, né, a gente vai trabalhar um pouquinho, vou ficar na parte mais básica, né, que é o que? Identificação de pontos de equilíbrio, tipo de estabilidade desses pontos de equilíbrio, né, e vou estar aberta aí para a gente conversar um pouco mais, né, sobre esse assunto. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, então, nessa videoaula.